Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente dá continuidade ao nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, pelo menos a explicação deste Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas, antes mesmo de eu tentar falar sobre a introdução proposta por Ciro Gomes, eu resolvi dar um passo atrás e falar sobre o prefácio, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Mangabeira Unger, o mais jovem professor de Harvard. Eu vou começar lendo o primeiro parágrafo aqui do prefácio e vocês tiram suas conclusões. Ciro Gomes apresenta neste livro sua proposta para o Brasil. Escrevo este prefácio como seu aliado, interlocutor e amigo, beneficiar de décadas de discussão e parceiro em lutas que já se prolongam por boa parte de nossas vidas. Escrevo também como cidadão que quer vê-lo eleito presidente da República, porque nele identifico o melhor condutor para a mudança de rumo de que o Brasil precisa. Bom, esta é a síntese proposta por Mangabeira Unger. E neste prefácio ele vai justamente apresentar de uma forma brevíssima todas as propostas contidas aqui neste livro. E sim, eu vou contar um pouquinho de cada uma delas para vocês e ver se vocês gostam ou não. Bom, a primeira proposta que o nosso pré-candidato, Ciro Gomes, vem a defender é de uma produção qualificada, ou seja, uma mão de obra qualificada, uma economia que ele chama de economia do conhecimento. Por quê? Porque nós estamos atrasados em relação a outros países. Nós temos uma vasta mão de obra, certo? Porém, ela é desqualificada e nossa indústria também é desqualificada. Nós temos vastos campos, mas de que adianta ter campos se você não tem uma agricultura avançada, uma tecnologia agrícola avançada, uma universidade, um centro de pesquisa que possa construir um alicerce para que assim a produção seja cada vez mais melhorada e competitiva. A segunda proposta, que já também é uma subdivisão da primeira, é justamente setores do agronegócio, de energia, de saúde, como polos produtivos, certo? Como produções tecnológicas. Essa seria a expressão mais adequada. E para isso, a gente precisa de capacitação. E a proposta de capacitação é justamente a proposta de escolas técnicas, como o Senai, o Sebrae, enfim, a gente já tem essa estrutura montada. Basta um investimento federal. E, na verdade, esse investimento não é somente federal, ele é estadual em parceria com o governo federal. Então, cada estado teria a sua, digamos assim, liberdade para dispor do recurso, desde que estivesse alinhado com um executivo. A terceira exposição do Mangabeira é justamente que não há produtividade que sustente a quantidade de trabalho, ou seja, ninguém tem dinheiro para comprar. E como que a gente faz isso? Como que a gente resolveria esse problema? É justamente a questão do SPC, do Serasa, a possibilidade de um resgate desse endividamento pessoal, esse endividamento da classe média baixa, da classe baixa, para que ela possa voltar a ter um grau de consumo e, consequentemente, elevar a economia. A quarta questão, talvez a mais controversa de todas, se trata de um realismo fiscal, ou seja, falta de dinheiro. E tirar dinheiro da onde? Bom, a gente precisa de um superávit. E não necessariamente um superávit primário. A gente precisa de um superávit como um todo. E a proposta de Ciro Gomes é justamente retirar esse superávit, ter uma, digamos assim, uma poupança para poder investir através da, vocês sabem, taxação de grandes fortunas. Por quê? Com exceção da Estônia, o Brasil é o único país que não taxa fortunas ou taxa com uma taxa de juros muito baixa. E também outro ponto que ele levanta é a doação de lucros e dividendos de grandes empresas.
justamente porque isso levaria ao combate do famoso rentismo. E rentismo é uma palavra que a gente vai ouvir falar muito aqui, das pessoas que vivem de renta, da rentabilidade. Põe seu dinheiro aplicado, não trabalha, não produz, vive dos juros, mas não retorna nada à sociedade. A quinta proposta exposta já no prefácio é sobre a educação e, quiçá, é a melhor proposta de todas. Ele propõe justamente uma educação não aos modos antigos, mas sim uma educação capacitiva, uma educação que proporcione que você saia de uma escola já possuindo uma habilidade, uma capacitação onde você tenha uma escola, quiçá, em tempo integral, uma educação analítica, uma educação questionadora, mas principalmente uma educação técnica. Uma educação técnica a qual geraria lucros imensos após a formação do jovem. Porque o jovem saindo de um nível técnico, ele logo vai para o seu primeiro emprego. Quizá esse primeiro emprego seja financiado em parte pelo Estado, quizá não, mas a verdade é essa, que a gente já teve boas experiências, vide a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, teve um excelente desempenho no nível médio técnico, tá? E por que não aplicar isso a nível brasileiro, a nível nacional, certo? Essa é a quinta proposta apresentada pelo Mangabeira. A sexta proposta é uma proposta muito boa mesmo, que ela apresenta uma certa individualidade dos estados perante a União. Por quê? Cada região é cada região. O Paraná é diferente do Ceará, Norte é diferente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, cada região, cada estado tem suas peculiaridades, tem suas particularidades, tem suas enfermidades. Cada estado sabe lidar com isso melhor do que, propriamente, talvez o Poder Executivo saiba. Então, ter essa autonomia juntamente com o Poder Executivo, em parceria, é algo também proposto e levado muito em consideração. A sétima proposta é justamente por uma independência na política externa, uma procura, um restabelecimento dessa política externa que a gente vive. A gente já teve Guerra Fria, a gente já teve Segunda Guerra, e em todo esse período histórico o Brasil teve um papel central. Porém, desde a década de, digamos assim, 80, meados de 80, nós começamos a perder nosso papel como centro, talvez, da atenção mundial. Outras potências começaram a tomar a frente, vide China, vide Índia. O que aconteceu? E essa é também uma das propostas de reaver essa posição externa do país como, digamos assim, uma política independente. A oitava proposta retoma justamente a sétima, que é justamente a independência de uma política externa. A gente não pode ficar refém nem da China, nem dos Estados Unidos, nem da Índia, nem da Europa. Nós temos que procurar nosso lugar no globo terrestre e o Brasil tem potencial para isso. É justamente isso que Ciro Gomes vai argumentar, que por que a gente cresceu tanto por algumas décadas e somente agora a gente parou de crescer? Por que nosso PIB era visto como o grande salto da humanidade e agora a gente está em decadência? O que aconteceu com a gente? Né? E sim, a gente realmente precisa voltar a ter uma atividade em uma política externa, uma atividade de proteção nacionalista aqui, entre aspas, mas que vise o bem nacional, vise a independência nacional. E o nono e último ponto aqui levantado pelo Mangabeira é justamente a união de tudo isso. O quão bem faria uma união de uma educação, de uma política onde você tem um melhoramento sistemático na industrialização devido ao melhoramento da mão de obra, uma política externa independente, uma política nacional em conjunto Estado, Executivo,
qual seria o benefício para o Brasil? Eu digo de antemão que seriam vários. Então, sim, esse é o prefácio do livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. E, para finalizar, eu vou ler o último parágrafo. E, para finalizar, eu vou ler as últimas palavras aqui nesse fantástico livro. Este livro serve de manual para os inconformados. Mostra como uma alternativa transformadora pode virar realidade entre nós, demarca, passo a passo, o rumo que falta ao Brasil. É uma promessa de grandeza. Abril de 2020. Bom, espero que eu tenha feito a propaganda do livro. E na próxima sessão nós nos encontramos com a introdução de fato e, quiçá, um pouquinho ao livro. Então, até a próxima.